Fala galera do podcast Lançai as Redes, sejam bem-vindos ao nosso episódio bônus, neste tempo que nós iniciaremos o tempo quaresmal. Estou gravando esse episódio no estúdio improvisado em casa, estou de pastoral também, servindo neste final de semana em que gravo esse episódio, então desde já perdão os ruídos, os cachorros na rua, os vizinhos animados, mas vamos ao que interessa. Se para muitos a quaresma já se tornou rotina, já se tornou de certa forma a mesma coisa, nossa, de novo vamos viver este tempo, de novo as mesmas leituras, para outros é uma nova oportunidade e é desta oportunidade que nós vamos falar hoje. O tempo quaresmal, e nós vamos dar as definições, características, vou falar de coisas práticas para vocês aqui, mas temos umas características muito próprias deste tempo. O tempo da quaresma é um tempo de características muito próprias, que pelo contrário do que muitas pessoas dizem por aí, nossa, mas de novo, parece sempre a mesma coisa, traz uma riqueza enorme, né? A quaresma é esse tempo que precede e dispõe a celebração, da Páscoa, e aí eu vou falar já para vocês dessa definição. Mas antes disso, é entender que esse tempo quaresmal, a quaresma, é um tempo de escuta da palavra de Deus, um tempo de conversão, de preparação para recebermos o Senhor ressuscitado, também de fazermos memória do nosso batismo e de nos reconciliarmos com Deus e com os irmãos, especialmente por armas riquíssimas da tradição cristã, a oração, o jejum e a esmola, e nós também vamos falar disso. De maneira muito semelhante ao povo antigo de Israel, que partiu durante 40 anos pelo deserto para ingressar na terra prometida, Eis o nosso caminho, o nosso chamado, nós que nos preparamos durante esses 40 dias para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E embora seja um tempo penitencial, nós não precisamos ficar cabisbaixos, tristes, com uma cara melancólica, depressiva de que, nossa, é um tempo pesado. Muito pelo contrário, é sim um tempo de maior recolhimento, de maior silêncio, mas muito mais do que isso. É um tempo de encontro com o esposo das nossas almas, que é Cristo, que é o Senhor, na vontade do Pai, por meio do Espírito. Sendo assim, nós temos um tempo privilegiado para intensificar o nosso caminho de conversão e também de cooperar com a graça de Deus que nos quer fazer santos. Muito do que viveremos nessa quaresma também está voltado para os outros. E um santo, como nós já vimos, já falamos em outros episódios aqui do nosso podcast, o santo é aquele que, amando a Deus, se volta também para aqueles que o Senhor ama, a humanidade. Então vamos juntos nesse tempo forte litúrgico, vamos falar um pouquinho de coisas muito práticas também deste tempo, coisas que nos cabem, qual é o sentido da quaresma, de onde ela vem, como foi que ela começou, qual é a estrutura da quaresma. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Antes de falarmos então deste caminho, quaresmal, de onde surgiu a quaresma, quais são as características deste tempo, do jejum, da oração, da esmola, é muito importante nós falarmos de recomeço. É um tempo de recomeçar, Eu me lembro que quando mais adolescente, fiz por uns 3 ou 4 anos seguidos a mesma leitura da abertura ali da quarta-feira de cinzas, E eu me lembro que eu sempre ficava me questionando, mas de novo esse ano? Porém, mesmo imaturo naquela época, e ainda sou, claro, mas naquela época muito mais, eu pensava que seria uma nova oportunidade, um novo recomeço. E isso veio a acumular no meu coração muitas graças por perceber que eu estava em outro tempo da minha vida, o contexto era outro, as graças eram outras. Então, um tempo de recomeços. Você já pensou em desistir alguma vez? Eu já, e muitas vezes. Você vai para a oração, tudo parece um vazio, parece que Deus não me escuta mais, parece que eu estou sozinho, Bate um cansaço desigual que você não sabe de onde tira forças. E para a igreja vira um peso, ver as pessoas da igreja viram um peso. Pouco esforço e muito cansaço. E esse cansaço que muitas vezes não é só físico.
Parece que se instalou em nós um desgosto pelas coisas de Deus. Parece que você não sabe se errou a direção, se é só um tempo, se tudo perdeu a graça, sabe? O nosso serviço, o nosso ministério, nem pensar. Parece que ficou uma evidência de uma fraqueza, de olhar só as fraquezas dos irmãos. E agora qual é a palavra para esse momento que talvez muitos que aqui escutam vivem? Recomeçar. Quaresma é recomeço. E o que isso quer dizer? Voltar, retornar, estar de novo aos pés do Senhor, como aquele povo que caminhou rumo à terra prometida, como Jesus que foi tentado no deserto durante 40 dias. Esse é o deserto da nossa vida, esse é o nosso caminho. É assim que Deus trata os seus amigos, dizia Santa Teresa d'Ávila em certa ocasião. Santa Teresa vinha com uma carroça em um dia de chuva e a carroça quebrou e ela caiu na lama, se molhou toda, e ela olhava para o céu e dizia para Deus e para Jesus, né? Tá vendo? É por isso que você tem poucos amigos. Mas é de prova em prova, de amor em amor, de passo em passo, que esse recomeço vai se dando dentro de nós. E de forma muito prática, como nós podemos recomeçar? Ir para a vida de oração mesmo sem sentir nada, né? Não se basear só em sentimentos, né? A parte sensitiva da oração. Então, se eu sinto Deus, eu vou. Se eu não sinto, eu não vou. Não, vá para a oração mesmo sem sentir, né? Um segundo ponto importante para esse recomeço é fazer memória do seu caminho. Utilize a sua inteligência ao seu favor. Deus já falou, você sabe qual é a vontade dele, você sabe o que te faz feliz. Volte para Deus. Faça memória, uma coisa que ajuda muito é escrever. Tenha um caderno de oração onde você anote as promessas de Deus, onde você anote os planos de Deus para a sua vida. Isso é muito importante. E aí já se liga ao terceiro ponto, que é se apoiar nessas promessas de Deus, que atenção, as promessas de Deus, elas não mudam. Deus não muda. Uma outra dica muito importante para esse tempo é a busca dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Antes de fazer mirabolantes coisas, né? Antes de fazer mirabolantes propósitos para este tempo, pense em ir para a missa diária, quem sabe isso não seja até mais válido para você, para sua conversão, para o seu caminho. Então, buscar os sacramentos, a Eucaristia, a reconciliação e a confissão é de extrema importância para este tempo, né? A adoração ao Santíssimo Sacramento, como é bom e como nos restaura, nos faz novos, né? Um outro ponto também é pedir ajuda, um acompanhador espiritual, um diretor espiritual, algum padre que possa te atender, sabe? Conversar das dificuldades, né? Outra coisa importante, viver o hoje. Nós só temos o hoje. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas que se perdem, às vezes, na ansiedade do amanhã, no pensar demais no futuro, esquecem do hoje. Isso também é uma graça própria dos santos, né? Abraçar e fazer o melhor no hoje. Ah, não, mas amanhã eu começo, semana que vem eu faço o melhor. Hoje, agora, né? Outra coisa muito importante nesse recomeço é não tomar decisão em crise, especialmente nesse tempo quaresmal. Não tome decisão em crise. Tudo passa. E essa consciência de que tudo passa pode salvar sua vocação, pode salvar seu matrimônio, pode salvar a sua relação com um amigo, por exemplo, né? Deus está trabalhando em você. Recomeçar é a atitude de quem ama. Bem-vindo ao tempo quaresmal. Bom, e agora nós entramos na quaresma propriamente dito. A quaresma, ela vai da quarta-feira de cinzas, ou seja, nessa quarta-feira agora, dia 17 de fevereiro, até o domingo de Ramos, ou seja, antes da Semana Santa. Para alguns, né, tem livros estudiosos que dizem que a quaresma deveria ir até a Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, tanto que as perguntas que eu mais recebo aqui nas redes, no final da quaresma, é até quando eu tenho que fazer meu propósito, né? Normalmente os jovens já mandam, né? Até quando eu tenho que ficar sem tomar refrigerante, tenho que ficar sem fazer o que eu me comprometi. Bom, a quaresma, ela vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, tá aí os 40 dias. Entrando na Semana Santa,
Se você quiser manter o seu propósito até a Páscoa, não tem problema nenhum, quem ganha é você. Né? Eu acho que muito mais do que a lei, né? Eu tenho que ficar 40 dias e você fica ali naquele desafio como se fosse assim, nossa, um checklist, ok. Porque você pode até ficar 40 dias sem fazer o que você se comprometeu, mas se você não se converter não vale de nada. Então, óbvio que os 40 dias eles geram esse desafio de você realmente viver a penitência para a conversão, mas os dias por si só eles não dizem muita coisa se você não se converter. Então, estou dizendo para ti, vai até o domingo de Ramos, mas se você quiser ficar até a Páscoa, melhor ainda, um pouquinho mais de sacrifício não faz mal, beleza? Bom, o contexto histórico da Quaresma, né? A Quaresma ela foi instituída como uma preparação para o mistério da Páscoa, né? E o que compõe o mistério pascal? É a paixão e morte de Jesus Cristo, ali na Sexta-feira Santa, a sua sepultura e o santo silêncio que a igreja vive no Sábado Santo, e a ressurreição do Senhor no domingo, né? Que vai ali até a oitava de Páscoa depois, né? Ou seja, a Quaresma ela foi criada para preparação para a vivência deste mistério, né? A verdadeira Quaresma mesmo, né, com os 40 dias de jejum e abstinência de carne, né, ela tem uma data de início ali no século IV, e acredita-se que para essa instituição, né, tenham influído o catecumenato, a disciplina da penitência pública, as pessoas que iriam receber o sacramento a primeira vez, né? Então, a preparação para elas era feita dessa forma, né, num tempo chamado de Quaresma, ou seja, de 40 dias para se preparar para a Páscoa do Senhor. Por isso que é tão comum nós vermos ali no sábado santo, ali na vigília pascal, o batismo, né? O catecumenato das pessoas. Isso é muito legal, mas aqui não daria para falar muito disso nesse podcast, porque seria uma formação só sobre esse caminho catecumenal, né, que diz respeito ao batismo e tudo mais. No entanto, você precisa gravar que a Quaresma surgiu para preparar pessoas para receber o sacramento e para viver bem o mistério pascal, e depois abriu para a igreja inteira entrar também nessa preparação, e aqueles que já são batizados, já têm os sacramentos, renovarem as suas promessas do batismo, que é o que a gente faz também, né, no sábado de Aleluia, no sábado santo. E isso é muito importante frisar aqui, né? A igreja, ela prescreve também para este tempo quaresmal, como penitência, como preparação, além do jejum, que eu vou falar já um pouquinho mais na frente aqui, a abstinência de carne, né? Que consiste em não comer carne, seus derivados, né? Em alguns dias do ano, que variam conforme a determinação dos bispos locais. Eu já vou falar aqui do Brasil como é que funciona, né? A Quaresma, então, em resumo, né, é toda essa preparação para vivermos bem o mistério pascal. São Paulo dizia que todos pecamos e todos precisamos fazer penitência. Muito porque, infelizmente, no nosso meio, às vezes não se propaga tanto essa dimensão da penitência. E ela soa mais como um peso e uma obrigação do que um desejo realmente de conversão, muitas vezes, né? Tirando o meio religioso, né, que já vive isso como via de regra, né, do próprio carisma, em meio aos leigos, às vezes a penitência ela soa mais como algo pesado. Por isso que para muitos, não estou generalizando, tá? Mas é o que eu escuto muito por aí. Então, para muitos isso acaba sendo uma novidade até, né? A penitência, ela é uma virtude ligada a dimensão da justiça, né? De dar a cada um que lhe pertence, né? A penitência ela nos prepara para esse tempo, mas ela também repara os nossos pecados, né? Que são trajes a Deus, né? Que ferem o coração de Deus. Por isso são dívidas que nós contraímos com a justiça divina e que requer a devida reparação. Entenda, não é uma troca, né? Eu faço porque quero que Deus... É um ato de amor também, né? Os padres da igreja nos falavam que a Quaresma é um período de renovação espiritual. Não só desse tempo, uma renovação para esse tempo, é uma renovação da vida cristã. Deus que entra e que intervém na minha história, né? Então, para que nós vivamos bem essa ressurreição com Cristo, a Quaresma marca esse tempo. E aí, por excelência, o jejum, a abstinência, elas fazem parte dessas mortificações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora.
Primeiro que algo muito importante é que a obrigação de abster-se de carne começa ali nos 15 anos, né? Quando a gente diz que o jovem adolescente já está na idade da maturidade, ou seja, de fazer o uso da razão, que é também a idade que normalmente eles fazem a crisma, a confirmação da sua fé, entre 14 e 15 anos, a depender da diocese em que você está. As dioceses que eu morei até então, 14 anos era essa idade do uso da razão, né? Então, abster-se de carne começa a partir dos 15 anos e a obrigação do jejum vai dos 21 aos 59 anos. Tem algumas variações aí, mas ali de 21 a 59 anos. E é óbvio, né, que quem está doente, mulheres grávidas, nesse tempo de forma especial de pandemia, né, pessoas mais velhas que já têm imunidade comprometida, né, precisa ter vários critérios, né, não é só a gente não vai agir a lei pela lei, você está dentro da idade, você tem que jejuar. Por exemplo, eu tenho enxaqueca crônica, né, e se eu ficar muito tempo sem comer, eu passo muito mal, eu tenho enxaqueca durante vários dias, então vale pensar que, e aí eu vou falar do jejum já, você faz todo um sacrifício e acaba adoecendo, né? Então você meio que perde o sentido do que você começou a fazer. E nós estávamos falando de conversão, então precisa se ter muita atenção com relação a isso. E agora nós vamos falar do jejum. São chamados ao jejum as pessoas que possuem, e aí, como eu falei da variação, né? Entre 18 e 59 anos, 21 e 59 anos, tem esses documentos que dão uma variada, mas vamos ficar com a idade de 18 a 59 anos. Os demais podem fazer, mas sem uma obrigação, né? Não quer dizer que você tem 17, 16 anos, quer fazer jejum, você não pode. Você pode, você não tem uma obrigação. Grávidas e doentes, eles estão dispensados. E aqueles que desenvolvem algum trabalho braçal, um trabalho intelectual, professores, por exemplo, ainda mais agora nesse tempo online, também acabam sendo dispensados de jejuar. Porém, todos somos chamados a jejuar nas sextas-feiras da quaresma, tá bom? A água e remédios são permitidos em qualquer tipo de jejum, óbvio, e a depender do remédio que você toma, especialmente quem tem problemas com dores de cabeça, problemas de estômago, você precisa ter muita atenção com essa relação do jejum. Os tipos de jejum que a igreja vive, né? E aí eu vou deixar logo a fonte que eu utilizei para partilhar aqui com vocês, que é da Canção Nova, a formação da Canção Nova. Tem alguns jejuns bem conhecidos, né? O jejum de pão e água, também conhecido como jejum bíblico, né? Que você faz ali a base de pão e água durante todo o dia. Tem o jejum à base de líquidos, né? Tais como chás, algumas vitaminas, laticínios, né? Menos caldos. E óbvio, né? Você também não vai fazer uma vitamina com tudo que tem direito, né? Leite condensado. Vai perder o sentido do que você está fazendo ali, né? E também o jejum de abster-se de algumas refeições, ou seja, você escolhe uma das refeições para não ser feita e as outras refeições você vai comer moderadamente. Vamos supor, então, café da manhã, almoço e jantar. Eu vou escolher tirar o meu almoço e tanto o meu café da manhã quanto o meu jantar eu vou fazê-las bem mais moderada do que o normal, mantendo claro, tomar água e tudo mais, tá bom? E tem o jejum completo, que esse aqui eu não indico para quem nunca fez nenhum tipo de jejum, que é você só tomar água durante todo o dia, né? Com prudência, tá bom? Todos os tipos de jejum, e você procurando na internet você vai achar milhares de outros tipos de jejum. Tem muitos, tá? Além desses que eu falei, de pão e água, a base de líquidos, abster-se de uma das refeições e o jejum completo. Além desses 4, você vai encontrar muitos outros na internet. Mas é preciso ter uma atenção. Por quê? Se você nunca fez nenhum jejum, você precisa começar aos poucos, né? E aí eu indico você fazer esse de tirar uma refeição, por exemplo, né? Qual é a ideia do jejum? É nós aprendermos a dominarmos as nossas paixões. É nós nos mortificarmos, ou seja, fazer o meu corpo padecer, né? Nossa, parece muito radical, muito louco, mas é verdade. Quando você domina suas paixões, os seus instintos, você aprende também a dominar a língua, a dominar os julgamentos, a dominar o olhar maldoso. Tem um sentido por trás do jejum, não é só passar fome. Nossa, eu tô morrendo de fome por causa do jejum. É lógico que você tá, e é bom que esteja, mas é aprender a não murmurar, né? A não ser como os fariseus que desfiguravam o rosto e saíam em público para que todos vissem que eles estão fazendo jejum. É até melhor que ninguém saiba.
faça no silêncio, né? Faça no silêncio. Além dessa dimensão do jejum, né, tem as mortificações, né, tem as penitências, tudo isso é bem-vindo para alimentar esse desejo. Então, mesmo que você esteja fazendo o jejum ou que você não esteja fazendo o jejum naquele dia, escolhe não comer chocolate, escolhe parar de tomar refrigerante durante esses dias, né, no sentido da mortificação, de controlar os seus desejos, né, de controlar os seus anseios. E aí, um parêntese importante, muita gente que faz esse tipo de propósito, por exemplo, eu não vou comer chocolate, vou dar esse exemplo, eu não vou tomar café. E aí a pessoa acaba esquecendo e comeu ali o que se comprometeu a não fazer, ou tomou o café, por exemplo. Ela acabou com a quaresma dela? Ela destruiu o propósito dela? Não. Não. Eu já vi gente que sem querer se comprometeu a não tomar refrigerante, tomou refrigerante, tomei hoje mesmo, então vou tomar o dia inteiro, amanhã eu volto. Não vai dar certo. Ou gente que desistiu de fazer o propósito porque tomou e não consegui. Não faça isso, volte. Tudo é um processo, ninguém muda do dia para a noite. Se você não descontrolou seus sentidos de um dia para a noite, ou seja, você julgou 1, 2 vezes, várias vezes, você fofocou 1, 2, 10 vezes, não vai ser uma vez que vai fazer você voltar. É um processo de conversão, é um caminho no deserto. Por isso 40 dias para você recomeçar, e por isso eu iniciei esse podcast hoje falando de recomeço, para você recomeçar todos os dias. Então, eu falei para vocês do jejum, o que é a abstinência, né? Primeiro, que o jejum prescrito pela igreja, todo mundo vai jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Todas as outras sextas-feiras, tá, da quaresma, nós somos chamados ao jejum também. E a motivação é que nenhuma sexta-feira do ano nós comamos carne vermelha. Então, como católico, a gente não deveria, e isso aqui é a coisa mais comum que eu vejo, porque nós não temos formação sobre isso. As pessoas não falam sobre isso, mas na sexta-feira nós deveríamos fazer abstinência de carne. Tudo isso para que eu não guarde só para a quaresma aquele momento de conversão, mas durante todo o ano eu tenho um zelo de eu não como carne vermelha. Ou você come um peixe, ou você come um ovo, pronto. Isso também ajuda você a bem viver isso, tá? Com relação à abstinência, o que é a abstinência? A abstinência é você deixar de comer carne de animais de sangue quente, carne vermelha que eu estava falando, né? O bovino, o gado, carneiro, né? O próprio frango também entra aí, viu? Permite-se, então, na abstinência você comer ovo, tá bom? Laticínios, gordura, o jejum feito ou que se esteja fazendo não desobriga a abstinência durante todo o dia, ou seja, o que eu falei para vocês aqui da sexta-feira, né? Mesmo que não seja uma sexta-feira de jejum, seja uma sexta-feira do ano qualquer, tá? A abstinência é prescrita para este dia. Ou seja, você não está fazendo jejum numa sexta, mas você faz a abstinência da carne vermelha, presunto e todas essas coisas aí. Também existe um estilo de abstinência parcial, e aí para quem tem alguma doença, anemia, algum problema, né? Que é uma abstinência parcial, ou seja, a carne é permitida só na refeição principal completa, ou seja, no almoço. Né? Então eu me abstenho da carne na noite, no jantar, mas no almoço eu como normalmente. Essa é a abstinência parcial, né? E quando é que a gente faz cada um? Ou seja, o jejum e a abstinência, para a gente ficar bem claro aqui e não ficarmos com dúvida. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, nós fazemos os dois, o jejum e a abstinência, tá bom? Faz o jejum e a abstinência, ou seja, não se come carne, e você também faz o jejum, um daqueles 4 que eu disse, tá bom? Opte pelo ovo ou pelo peixe nesse dia aí, na quarta-feira de cinza ou na sexta-feira da paixão. Demais dias da quaresma, menos o domingo, tá? Ninguém faz jejum domingo, nós não podemos fazer jejum domingo, porque, embora seja quaresma, é o dia do Senhor também, tá? Como podemos jejuar onde o esposo está presente, então domingo não fazemos jejum, tá? Em nenhum domingo do ano se faz jejum. Então, nos demais dias da quaresma, menos no domingo, o jejum e a abstinência parcial são recomendados, tá bom? E aí você vai vendo como é que vai ser o seu propósito, tá?
Na sexta-feira da quaresma, em todas as sextas-feiras, né, nós fazemos o jejum e a abstinência também. E nas demais sextas-feiras do ano, menos nas sextas-feiras que forem solenidades, nós fazemos a abstinência obrigatória, tá bom? O jejum não é obrigatório em todas as sextas do ano, mas a abstinência sim. Tendo falado do jejum, então, nós vamos entrar agora num segundo alicerce dessa quaresma, que além do jejum, é a esmola, né? A esmola não é a sobra das nossas moedas, tá? A esmola não é também julgar os outros, condenar porque o outro não dá e eu dou. O que é a esmola? E o que eu vou falar aqui para vocês está baseado na homilia do Papa Francisco do ano passado, sobre essa dimensão do que é esmola, né? A importância da esmola ela não é ligada à dimensão material somente. Muitas pessoas pensam que é isso, né? Que basta o material, mas a esmola, ela também está ligada à dimensão espiritual. Ou seja, não é só dar dinheiro aos pobres, dar comida aos pobres. A esmola ela está ligada a dedicar um tempo a quem precisa, a visitar um doente, a sorrir para alguém, especialmente quando você não está bem. Então, a esmola é dar-se a si mesmo, é imitar a misericórdia do Pai. A esmola é muito mais profundo do que a dimensão material da coisa, sabe? Por que eu estou falando que está além do material? Óbvio que há também a dimensão material, que é de extrema importância, né? Ninguém vive só da graça, né? Precisa também se alimentar, precisa também da dignidade para viver, mas ela é muito ligada à vivência da misericórdia, a exercer misericórdia. Por isso nós somos chamados na quaresma a também viver as obras de misericórdia, corporais e espirituais, né? Mas Papa Francisco nos dizia, né? Mantenhamos os nossos bolsos abertos para a esmola, né? E o Papa sempre nos convida a aprender a sabedoria da generosidade, que é uma via mestra para renunciar às fofocas, em quem julgamos continuamente, condenamos continuamente, dificilmente nós perdoamos. Então a esmola é abrir não só o bolso, mas o coração, para renunciar a esses males, né? E Deus nos ensina isso, o Senhor nos ensina isso, dai, né? Dai e vos será dado, né? Não como troca, mas dar gratuitamente, com generosidade. Esse é o trabalho do coração. Dar do que me pesa, dar do que não é meu. Tudo que me sobra é supérfluo. E olha só que interessante para esse tempo quaresmal. Abra os seus guarda-roupas. Abra as caixas que tem na sua casa. Abra tudo que tem na tua casa. O que tem de excesso não é seu, é do pobre. A roupa a mais, a comida a mais, as moedas que estão sobrando. Durante 40 dias joguem num cofrinho e no final da quaresma doe para um pobre. E aí muita atenção, né, gente? Tô falando isso, mas é lógico que você não vai na rua e sair dando dinheiro, especialmente para, por exemplo, alimentar o vício, infelizmente, de dependência química de muitos drogados que vivem na rua. Mas você pode pegar esse dinheiro, comprar um lanche, um sanduíche, um jantar e levar. Ah, isso não resolve o problema dos pobres da humanidade. Não, mas é um processo. Se todo mundo fizer a sua parte, é um processo. É um processo. Agora, se você conhece alguém que está precisando de dinheiro, vai lá, dá o dinheiro, compra uma cesta básica, sabe? Nós podemos fazer mais, né? E o Papa Francisco, ele nos recordava que na vida, para não errar, é preciso imitar Deus. Olha que forte isso. Caminhar diante dos olhos do Pai. Para nós não errarmos, nós precisamos imitar Deus. A misericórdia de Deus é algo tão grande, mas tão grande, que não dá para ficar só conosco mesmo. E o Papa nos diz, não nos esqueçamos disso. Quantas pessoas dizem, eu fiz coisas tão graves, eu comprei meu lugar no inferno, eu não poderei mais voltar atrás. Porém, nós somos chamados a anunciar a misericórdia de Deus a essas pessoas. O Papa vai contar a história da pobre viúva, né, que foi se confessar com o cura d'Ars, né, o santo cura d'Ars, né? O marido dela tinha se suicidado, ele tinha pulado de uma ponte num rio, né, e ela chorava muito. E ela disse, né,
eu sou uma pecadora. Eu sou pecadora, né? Coitado do meu marido, ele está no inferno. Ele se suicidou, e o suicídio é um pecado mortal. E ele está no inferno, padre, ela dizia. E o santo Curadars disse: mas espere, senhora, porque da ponte até o rio existe a misericórdia de Deus. Até o fim, Deus pode exercer misericórdia. E isso é dar esmola nesse tempo quaresmal. Exercer misericórdia para com o outro. Então, bons hábitos para vivermos a esmola nessa quaresma. Colocar-se diante da misericórdia de Deus e dar conselhos práticos para as pessoas. Antes de tudo, não julgar, já é muita coisa. Mas depois, dar bons conselhos, né? Dar bons conselhos às pessoas. Um hábito que se infiltra na nossa vida sem a gente perceber é o julgamento. Então nós falamos sem perceber às vezes na conversa. Você viu aquela pessoa, o que ela fez? Nossa, você viu o que fulano falou? Você viu o que a fulana está postando nesse tempo de pandemia? Nós não somos juízes dos outros. Vamos trocar, nos dizia o Papa, o julgamento por exercer misericórdia. E o terceiro tripé, então, alicerce dessa nossa quaresma é a oração. A intimidade com Deus. Escutar o Senhor. Nós já falamos do jejum, nós falamos da esmola e agora da oração. A oração que é como o discípulo amado reclinar no peito de Jesus e dizer: Senhor, deixa-me escutar o pulsar do seu coração. Deixa-me escutar os segredos do seu coração. Deixa-me escutar, Senhor, o que tu desejas para mim, o que tu desejas para a minha família, o que tu desejas para a humanidade, o que desejas para o meu vizinho, o que deseja para o cobrador do ônibus que eu pego todos os dias. Deixa-me escutar. Senhor, deixa-me entrar na brecha do teu peito e escutar os seus anseios. A vida de oração, que de forma prática é muito mais do que falar palavras bonitas, muito mais do que fazer coisas grandiosas, mas estar diante de um amigo que conhece o seu coração, um amigo que conhece as suas dores, o seu desejo de ser melhor. Deus te conhece. Lembre, da ponte ao rio existe a misericórdia de Deus. Da sua miséria até o seu pecado existe a misericórdia de Deus. E Santo Agostinho, quando vai contar a história da pecadora que ia ser apedrejada, né? Aqueles homens fariseus jogam aquela pecadora, aquela prostituta que pega em flagrante adultério e diz: Senhor, devemos apedrejá-la porque a lei diz que nós devemos. E olha só, se ela fosse apedrejada na lei, pela lei, não haveria nada de errado. Entre aspas, vocês estão entendendo, né? Pela lei ali da época, não haveria nada de errado. Jesus que escreve no chão, Jesus que abaixado, humildemente abaixado, o mestre abaixado, olha para aquelas pessoas e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um se retira. Santo Agostinho nos diz que sobraram duas pessoas naquele lugar: a miserável e a misericórdia. Essa é a nossa vida de oração, o miserável e a misericórdia. Mas o miserável e a misericórdia. A vida de oração neste tempo quaresmal pode nos livrar de muitos males, pode nos salvar de nós mesmos, e esse é o nosso caminho. Quer fazer um bom propósito? Vá para a missa todos os dias. Quer fazer um bom propósito? Reze o terço todos os dias, se aproxime de Nossa Senhora todos os dias. E aqui, para finalizar, então, eu vou dar umas dicas de bons propósitos para bem vivermos a nossa quaresma. Bom, falando dos propósitos, então, e aí você com certeza já escutou muita coisa por aí. Ah, mas vai deixar de tomar refrigerante. Ah, mas vai deixar de tal coisa, de tal coisa. Enfim,
você entendendo o sentido do que eu te falei, do que é a quaresma, a preparação para o mistério pascal, do que é esse tripé, esse alicerce para a quaresma, né? O jejum, a esmola e a oração, você entendendo o sentido desse tempo quaresmal, que é a conversão, que é se aproximar de Deus, que é estar perto do Senhor. Agora nós vamos falar de coisas práticas. Então, William, que bom propósito eu poderia deixar de fazer? Qual é o sentido do propósito quaresmal? E a resposta para essa pergunta é conversão. É simples assim. Nós vamos fazer um propósito que nos lembre do que nós somos chamados. Não para na lei, como eu falei para vocês. Não é questão de dias fazendo isso, porque eu tenho que fazer isso. É até bom que ninguém saiba do seu propósito. Claro que tem uns que você fica exposto, então tem gente que vai sair das redes sociais, tem gente que vai deixar de comer tal coisa, as pessoas vão acabar sabendo, mas o ideal é que você viva isso num silêncio. E essa abstinência, deixar de comer algo, de fazer algo, né? Ela tem um sentido, né? Muita gente faz uma abstinência e crê ser essa sua quaresma, mas o propósito é um lembrete que a gente não pode esquecer. O propósito quaresmal é um lembrete que a gente precisa encarnar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o nosso chamado. E aqui vai dicas de bons propósitos, tá bom? É bom que a gente faça algo exterior concreto, né? Mas temos que encarnar aquele sentido que eu acabei de falar da vida de oração, da misericórdia de Deus, da esmola. Então, tenho alguma lista de propósitos aqui que eu vou estar postando no Instagram. Fica até mais fácil de vocês olharem lá. Mas eu encontrei uma lista que eu postei ano passado e achei bem legal. Muitas pessoas gostaram, né? Como, por exemplo, vou telefonar mais vezes para os meus pais, vou dar carona para alguém, menos celular e mais tempo com as pessoas, né? Não comprar roupas novas sem necessidade, separar um lixo para reciclar, não comer chocolate, essa aqui eu morreria, viu? Mas não comer chocolate, fazer uma oração todas as manhãs e todas as noites, a Santa Missa e a adoração que eu falei, rezar o terço todos os dias, quem sabe reunir um grupo de amigos para rezar umas 2 vezes na semana o Santo Terço. A carne, você pode fazer abstinência de carne uns 40 dias. Dirigir com mais responsabilidade, educação, atravessar a rua na faixa de pedestres, não murmurar, como tem gente que precisa disso, hein? Não murmurar. E eu também, né? Eu reclamo muitas vezes, né? Você pode evangelizar uma pessoa por dia. Se você quiser, você também pode visitar um doente nesse tempo de pandemia com muita cautela, né? Você não vai para um hospital se expor, por exemplo, né? Visitar uma pessoa que está longe da fé. Não precisa nem para levar uma mensagem, para falar de nada. Apenas para estar com a pessoa. Né? Pedir perdão a alguém que a gente feriu. Despojar de alguma coisa que possa vestir os pobres, coisas que nós gostemos, livros. Nós podemos visitar a sogra. Isso é sério, viu? Visitar a sogra mais vezes. Economizar água. Ver um bom filme com meus filhos, com os meus pais. Algo do tipo dar tempo para as pessoas, renunciar à sobremesa, elogiar mais as pessoas. Você que é casado, elogiar mais o seu cônjuge. Você que é jovem, nada de jogos por 40 dias, nada de TV, nada de Big Brother. E muitos outros que eu vou estar colocando lá no Instagram. Bom, o resumo dessa partilha com vocês, desse tempo quaresmal que se inicia, é basicamente dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Deus espera por nós neste tempo. Não são só mais 40 dias, não é a mesma leitura, não é mais uma Semana Santa. Deus quer instaurar um tempo novo na nossa história. E esse tempo novo passa pela conversão dos nossos corações. Passa por um desejo sincero de uma vida nova. Passa pela profundidade da amizade com Deus. Deus nos quer novos. Não tenha medo de abraçar este tempo, não tenha medo de aprender sobre fazer jejum, sobre fazer penitência, sobre deixar algo que você gosta. Vamos dominar os nossos sentidos, dominar as nossas paixões, o autodomínio que faz da vida de um santo ser cada dia melhor. É assim que nós vamos alcançar a santidade. Então, leia a liturgia diária sempre que você puder, todos os dias de preferência.
Viva esses 40 dias com intensidade, para que lá no nosso domingo da ressurreição, para que nós gritemos com o nosso coração e com a nossa vida: glória a Deus nas alturas. Cristo ressuscitou, sim, verdadeiramente ressuscitou. E não só dizermos isso da boca para fora, mas com um coração cheio de confiança, porque Ele nos deu uma vida nova. Que Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, compartilhem com mais pessoas esse episódio do podcast, né? Esse episódio bônus deste tempo quaresmal. E também eu queria convidar vocês a se inscrever no canal no YouTube, curtir também lá os outros episódios de podcast que já estão ficando prontos lá no YouTube. Vamos evangelizar em águas mais profundas. Esse projeto Lançai as Redes é também para mim um caminho quaresmal de ser uma pessoa melhor. E eu faço isso ensinando outras pessoas o caminho. Também não sou perfeito, também tenho os meus pecados, mas quero acertar. Por isso, vamos ser santos juntos. Conto com vocês com a evangelização. Tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhem muito. Uma santa quaresma a todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima.